Olá, olá, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Tudo bem com vocês aí? Olá, olá, pessoal. Boa noite. Estamos chegando com mais uma live. Essa nossa live, ela é do nosso programa Empreender com Geleia Zero Açúcar, onde a gente fala sobre estratégias de vendas para você faturar de 3 a 5 mil reais com geleias zero açúcar. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Brandão, especialista em geleia zero açúcar. E hoje o tema da nossa live é: adoçante pode ou não nas geleias? Vamos ver quem chegou por aí. Maria Perpétua, Clarissa, Joaninha, Andréia, sejam todas muito bem-vindas. Boa noite. Melhorou, Andréia, um pouco a chuva aí em Caraguá? Mas hoje lá em Taubaté estava feio, viu? A gente estava vendo aqui que lá em Taubaté hoje à tarde choveu muito e tem muitas partes da cidade que estão alagadas. Ficaram hoje lá na cidade. Boa noite, Azimeire, seja bem-vinda. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Não sei o que está acontecendo com esse lado aí do Vale do Paraíba, né? Nessa época aí do carnaval, mas são coisas que eu acho que nunca aconteceu assim, eu nunca vi lá na minha cidade com tanta água, assim, foi a primeira vez. Parou a chuva, mas o trabalho continua. É porque o estrago, né, André, que a chuva faz, né? Infelizmente, foi lamentável o que aconteceu aí na sua região, principalmente São Sebastião, né? Parece que São Sebastião foi um pouco mais assim, né? Como que fala, atingiu mais as pessoas, né? Muito triste. Eu amo São Sebastião. Eu amo o litoral norte, nossa. A maioria das minhas férias eu passo aí, é muito lamentável mesmo. Oi, Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, na nossa live de hoje a gente vai falar sobre adoçante, pode ou não? Sim, São Sebastião foi a cidade mais atingida, é verdade. Eu acompanhei todos os noticiários aí de São Sebastião, infelizmente. Vai reconstruir, com certeza. Com certeza. Não é isso aí que vai, né, acabar com uma cidade de jeito nenhum. Vão reconstruir, sim, o quanto antes. Rastelli, Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live que a gente está fazendo hoje é uma live de aquecimento para a semana da Independência Financeira Zero Açúcar, que vai acontecer do dia 6/3 a 9/3 de março. São 3 aulas gratuitas, onde em uma aula você vai aprender a fazer a sua primeira geleia zero açúcar, quem não sabe, tá? Lavina, seja bem-vinda, Neide, Josi, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar a falar sobre dois tipos, né? A gente vai começar a conversar sobre os polióis e os açúcares adicionados. Vocês vão entender hoje a diferença, tá? De uma geleia que é zero açúcar e de uma geleia que não é zero açúcar. Para quem não sabe, o que são poliós? Os poliós, eles são substitutos do açúcar branco, tá? Qualquer açúcar aí, não só o branco, açúcar branco, demerara, qualquer tipo de açúcar, o poliós é o substituto deles, tá? E ele também é uma fonte de energia, tá, gente, para o nosso corpo, bem como aumenta a sensação de saciedade e promove uma produção de hormônios, CCK. Não sei, hoje é uma live técnica, vocês vão aprender bastante coisa. O peraí, deixa eu ver se eu não. Colecitocinina e o GLP-1 são hormônios que os poliós eles trazem para o nosso corpo de benefício quando a gente consome. O que são os poliós? Os poliós são os adoçantes naturais, tá? Para quem não sabe, adoçante natural ele é chamado tecnicamente de poliós, ok? E o que são, gente, açúcares adicionados? Quando a gente fala que a gente tem hoje, com a nova legislação, existe uma diferença de açúcar adicionado
certo? E a diferença é de uma fruta que contém, por exemplo, uma frutose que não é adicionada. O açúcar adicionado é quando a gente coloca açúcar, certo? Você está fazendo sua geleia lá e você adiciona açúcar. Você colocou açúcar na geleia, então é considerado açúcar adicionado. Então essa geleia, ela não é considerada mais premium, antigamente era, porque ela era feita de frutas, hoje não é mais premium. Ela é considerada uma geleia com açúcares, tá? E o que a gente... E não só o açúcar, tá, gente? Se a gente adicionar qualquer coisa na geleia, açúcar, tem gente que adiciona glicose, certo? Tudo isso que é acrescentado para melhorar o sabor, né, da geleia, a textura e para dar um prazo maior de validade. E aí altera as propriedades do produto. Qualquer geleia hoje que você adiciona açúcar, glicose, a gente sabe que o açúcar é um conservante natural da geleia, certo? Todo mundo sabe na novidade, né? Para todo mundo. Se você faz uma geleia com açúcar, ela não é mais considerada premium. Porque a nossa geleia zero açúcar, ela é considerada uma geleia premium zero açúcar. Por quê? Porque a gente usa a frutose que já tem na fruta, a gente não adiciona nada. A gente faz a extração da frutose, que todas as frutas têm um teor de frutose. Então, a gente faz a extração da frutose da fruta e a gente, o que a gente faz? A gente faz um complemento com poliós, que são os adoçantes naturais. E esses adoçantes naturais, eles são considerados zero açúcar, tá? Eles não são considerados, não tem nada com açúcar, porque eles são feitos com plantas naturais. Então, por isso que a nossa geleia é zero açúcar e premium. Não sei se você sabia dessa informação, mas fica sabendo agora, tá? Por isso que a gente consegue colocar na frente do nosso rótulo o sabor da geleia e embaixo zero açúcar, porque não tem nenhuma adição de açúcar, tá? Eu já tô falando da frutose, porque daí a pessoa vem falar para mim, ah, mas a frutose que tem na fruta. Não, a frutose que tem na fruta, ela é da fruta, tá? Então, ela não é adicionada. A gente não pega uma frutose industrializada e adiciona na geleia, de jeito nenhum. A gente extrai o natural da fruta. Oi, Cláudia, boa noite. Seja bem-vinda. Olha quanta gente chegou aqui, gente. É que eu não queria parar de explicar, senão eu perco minha linha de pensamento, mas agora eu já vou dar boa noite. Lavina, Neide, Josi, já falei, Vera, Roseleida, Carol, Ludmila, SS Almeida e a Cláudia. Sejam todas muito bem-vindas. Então, gente, vamos lá. Então, a gente estava falando da parte, da parte dos poliós e açúcar adicionados, né? Então, aí eu estava falando para vocês que antes que a pessoa venha falar para mim da frutose, a gente pega e extrai a frutose da fruta e a gente não adiciona porque existe frutose, tá? Existe hoje no mercado frutose que as pessoas usam para adoçar também doces e muitas coisas. Não pode colocar isso na geleia, tá? Qualquer coisa que você adicione além dos poliós não é considerado mais uma geleia premium e zero açúcar. E aí agora a gente vai falar por que os poliós não são considerados açúcares. Porque eles, eu já falei para vocês, vou repetir para quem está chegando agora, porque eles são extraídos de plantas naturais. Por isso eles não são considerados açúcares, tá? Pela legislação, eles não são considerados como nenhum tipo de adição de açúcar na sua geleia. Posso usar xilitol? Só o xilitol não, Neide. Você tem que usar um blend de adoçantes. Se você usar só o xilitol, sua geleia vai ficar amarga, tá? E agora eu quero falar uma coisa para vocês. A gente faz, gente, essas lives. Hoje é uma live mais técnica para poder ensinar vocês, porque com a nova legislação teve muita gente que teve muitas dúvidas em relação a isso, em relação à adição de açúcares, em relação à geleia zero açúcar, certo? Então já esclareceu para vocês agora. Quem não chegou aqui no comecinho da live, para não ficar muito repetitivo, depois vocês vão voltar lá e assistir a live desde o começo, porque é um assunto que interessa muito para vocês, tá? Muito pertinente o assunto de hoje, porque é conhecimento para vocês que são geleiras profissionais, tá? E agora eu quero falar para vocês, eu lembro, gente, que quando eu estava começando a fazer geleia, foram muitas noites, né? A gente estuda muito, a gente faz muito teste e é medição de frutose para poder chegar na receita perfeita, né? Da geleia zero açúcar.
E aí, hoje, as pessoas, elas às vezes querem fazer uma geleia, elas querem fazer uma geleia zero açúcar por dedução. Não dá certo você querer deduzir o que, que vai, o que, que não vai, e querer ficar falando, ah, eu posso pôr isso, eu posso pôr aquilo, eu posso pôr aquilo. Gente, não dá certo. Vocês têm que seguir uma receita, vocês têm que ter seguir uma técnica. Tem que ter uma técnica você tem que ter uma técnica que você faz a sua geleia. Você não pode pegar e tentar ficar adivinhando, né? Ah, eu ponho isso, ah, eu ponho aquilo, ah, eu ponho aquilo. Não, você tem que aprender. E para você aprender, você tem que aprender isso, tem que aprender profundo, tá? Não é só. Nunca foi só receita. Vocês sabem disso. Eu sempre falo para vocês nas lives, as minhas alunas que estão aqui sabem que nunca foi só receita. Só receita não faz você ganhar dinheiro, tá? Não faz. Eu sou bem íntegra e falo para vocês honestamente. Porque tem gente que acha que só copiar receitinha e só fazer uma receitinha não é. Você tem que aprender a fazer uma boa você tem que aprender a fazer uma boa geleia. E depois que você faz uma boa geleia, você tem que aprender a fazer tem que aprender a fazer tem que aprender a aplicar as estratégias de vendas para você fazer a sua construção do público e consolidar o seu negócio. Como mensurar a frutose de cada fruta? A gente tem um aparelho que a gente mede a frutose de cada fruta, mas aí as receitas, as nossas receitas, elas já descontando a frutose, tá? Da fruta e já com a quantidade de blend de adoçante certinho que você tem que colocar na geleia, certo? Mas a gente tem um aparelho, tá? E para você poder fazer a medição, se você quiser, certo? Mas não tem necessidade, que é um aparelho caro, e para quem está começando, não vai gastar dinheiro com isso, né? Você tem que gastar dinheiro em comprar os seus produtos, as suas frutas, comprar os seus potes e vender, e pegar esse dinheiro e triplicar esse dinheiro. É isso que você tem que fazer. Depois que você tiver muito dinheiro, você estiver ganhando bem, aí você vai pensar em fazer outras coisas, né? Aí você vai começar a criar sabores novos, você vai comprar os aparelhos necessários para fazer medições e tudo mais. Mas enquanto você não estiver nesse estágio, o que você tem que focar no momento da sua etapa é em ganhar dinheiro, certo? Agora eu quero falar uma outra coisa para vocês. Já vou aproveitar a live de hoje e já vou falar para vocês da pergunta que muitas pessoas fazem aí, principalmente na caixinha. Chegou bastante gente aqui, hein? Elaine, Cleide, olha só, Andréia, Lúcia, Neide, quem mais? Salete, a Paula. Tudo bem, Paula? Boa noite. Gente, então, aproveitando a live de hoje, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Diabéticos podem consumir geleia? Pode consumir geleia sim, tá? As geleias, os adoçantes naturais que nós colocamos nas geleias, eles são autorizados para diabéticos. Porém, quando um diabético vai comprar uma geleia com você, a gente sabe que existe algumas frutas que têm um teor de frutose menor. Então, você vai indicar geralmente para eles, eles sabem também, né, o que eles podem comer, o que eles não podem, mas você, como uma profissional diferenciada, você vai indicar para a pessoa o quê? São as geleias de morango, né, gente? Que tem um teor baixo de frutose. Então, é essa geleia que você tem que indicar para as pessoas que são diabéticas. Ah, mas ela quer uma outra geleia, por exemplo, de banana e chocolate. O chocolate 100% ele quebra um pouquinho da frutose no cozimento, mas ele tem um teor maior de frutose, né? Que é a banana. Tem a manga e maracujá, a manga também tem um teor um pouco maior e tudo mais. Mas aí ele sabe disso, mas cabe a você orientar. Se ele quer aquela especificamente, ele pode comprar, porque todas as pessoas que são diabéticas, elas têm acompanhamento médico, então elas sabem o quanto elas podem comer de porção por dia, tá? De fruta, de várias coisas. Então, mas é bom a gente sempre orientar. Isso é uma dúvida, né? Que as pessoas sempre perguntam para mim, por que eu tô falando isso para vocês? Eu nunca vi ninguém falar para mim que qualquer tipo de fruta que comeu da geleia que a gente faz com o complemento de adoçantes tivesse feito alguma alteração, a pessoa não tivesse passado bem. Inclusive, todas as pessoas passam bem. Esse dia desse eu fiz uma pesquisa rápida com as minhas alunas, porque eu tenho muitas alunas que têm filhos diabéticos,
tem pai, tem mãe diabética, eu tenho muitas, que tem várias pessoas da família diabética, elas fazem geleia para vender e fazem para consumir também. E eu faço uma pesquisa perguntando o que as pessoas se sentiram depois que elas comeram a geleia, né? Se foi feito o teste de glicemia nelas. Eu sempre faço essa pesquisa uma hora ou outra para alunos que eu sei. E é sempre uma resposta muito positiva em todos os sabores, certo? Então, isso que eu estou falando para vocês é validado e comprovado, tá? Diabéticos podem consumir as geleias que a gente faz. Diabéticos, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas que não podem consumir açúcar, pessoas que estão de dieta, pré-diabéticos, toda essa escala assim de pessoas podem consumir a nossa geleia, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Querem perguntar? Se vocês quiserem, faça a pergunta, que agora eu vou abrir um pouquinho para a pergunta de vocês. E deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês aqui do que eu preparei da live de hoje. Acho que é isso. Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer? Aí as pessoas perguntam quantas calorias tem a média, gente, de caloria. Eu tô vendo aqui porque tem gente aqui, gente. A gente transmite as lives nas 3 redes sociais, tá? Instagram, YouTube e Facebook. Tem pessoas fazendo perguntas lá no Facebook. E as calorias são 19 calorias por colher de sopa, tá? É uma média, tá? Por que a gente coloca 19 calorias? Porque tem geleias que tem mais calorias, tem geleias que tem menos calorias, bem menos. Só que a gente fez uma média de 19, que é uma média para todas, tá? 19 calorias por colher de sopa, tá? De geleia. E a gente sabe também que tem algumas frutas que tem um pouquinho mais de carboidrato bom, tá? Não é falar assim, carboidrato ruim. Fruta não tem farinha, né? Fruta não tem um tanto de coisa, né? Que a gente sabe que não é um carboidrato que faz bem para a nossa saúde. Mas elas têm sim. Muitas das frutas têm um carboidrato natural que faz até bem para a saúde. E a média é 0,2 gramas, tá? 0,2% por grama de fruta é de carboidrato. Então, essas informações, elas são importantes, tá? Que vocês saibam, mas não são informações pertinentes, porque quando a pessoa compra uma geleia com você 0 açúcar, ela já sabe que é 0 e ela já sabe que é uma geleia sem corante, sem conservante, é uma geleia natural que você faz com frutas inteiras, que preserva mais de 90% dos nutrientes. Então, esse tipo de informação que eu estou dando para vocês é uma informação assim. Não, a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas não é relevante essa informação. A informação que é mais relevante para ela é o produto ser um produto saudável e vai fazer bem para a saúde dela. A não ser que ela esteja fazendo uma dieta muito restritiva, mas aí todas essas informações a gente tem o manual, né, do cliente. Agora a gente tem o manual do cliente, que quando o cliente compra com você a sua geleia, você envia para ele o manual com as instruções de acompanhamento e com todas essas informações que eu falei para vocês e principalmente o manuseio do produto, né? Para que ele compre a sua geleia e tenha, depois de aberta, a geleia tem 3 meses de validade fechada, depois de aberta, 15 dias na geladeira. Para que tenha essa validade de 15 dias, a geleia fique com sabor, com textura e fique perfeita, ele tem que seguir aquele manual lá, que é não colocar uma faca de requeijão junto com a faca de geleia, que pode dar uma contaminação cruzada, e fechar bem a tampa, né? É muitas outras coisas que precisa fazer, gente, porque a gente trabalha com produto natural. Esses, por exemplo, esses produtos, vou dar um exemplo para vocês, requeijão. Requeijão, você colocar uma faca na manteiga e colocar uma faca no requeijão, ele não estraga imediatamente. Ele demora para estragar, porque ele tem um monte de conservante químico que ajuda ele, né, a preservar essa contaminação cruzada aí, que às vezes pode dar, mas o conservante está lá. Nós não temos nenhum conservante industrializado, a nossa geleia é natural. Então, se a gente coloca uma faca de requeijão lá que tem qualquer tipo de contaminação, contamina na hora as frutas, tá? A geleia estraga em 2 dias. Aí você compra um pote de geleia lindo, maravilhoso, paga o preço justo pelo pote de geleia, come uma vez, não pode comer mais, certo? Porque a culpa foi de quem fez? Não, a culpa foi sua, que você não pegou e não seguiu a instrução e misturou faca e não fechou bem a tampa para guardar a sua geleia.
Em vez de você aproveitar aquele pote inteiro gostoso, saborear com vários, né, acompanhamentos, você vai perder, porque não fez bom uso do produto, tá? Existe isso com geleia também, tá, gente? As pessoas falam, porque já deve ter acontecido aí com você de alguém ter comprado uma geleia e abre a geleia perfeita, e aí vai lá, mistura a faca de requeijão de manteiga na geleia, e dali um dia fala para você, ai, minha geleia estragou, não sei o que aconteceu. Eu sei na hora o que aconteceu. Se sua geleia estava perfeita e ela estragou em 2 dias, porque você fez mau uso do produto, certo? E para geleiras que estão aqui, minhas alunas, sabe que é da importância de enviar esse manual de instrução para o cliente, certo? Porque isso aí vocês estão se resguardando, tá? Porque se acontecer alguma coisa com o produto, é porque o cliente fez mau uso daquele produto. Então, a culpa é da pessoa que está usando, não é de quem produziu o produto perfeito com qualidade, certo? A gente tem que ser muito justo, né? E para isso a gente precisa avisar os clientes, porque o que é óbvio para a gente não é óbvio para os outros. E muitos clientes não sabem, tá? De conservação de geleia, não sabe que tem que abrir, tem que fechar, não sabe de contaminação cruzada, não sabe nada disso. Então vocês precisam avisar o cliente disso, certo? Vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram fazer para mim? Agora vamos falar, vocês estão se preparando para a Páscoa? A Páscoa está chegando, gente. Quem é geleeira aí já tem que começar a fazer as geleias com chocolate, né? A gente tem, quem é aluna aí, tem lá no portal já algumas receitas com chocolate, receitas de geleias que tem um custo muito baixo, que dá para você ter um lucro muito bom. E você já pode começar a fazer as geleias, tá? Banana de chocolate, morango, abacaxi e chocolate, né? A geleia de morango e chocolate 100%. Tem geleias, vai entrar mais algumas geleias lá com chocolate, mas as que estão lá, vocês já podem começar a fazer e já podem começar a fazer a divulgação de vocês de Páscoa, tá? Já pode começar a fazer aí. Eu sei que tem aluna que está aqui que já me mandou hoje, que já fez um cardápio de Páscoa, ficou muito bom. Já colocou uns anúncios lá que está chegando a coleção de Páscoa. É muito importante, gente. Coleção de Páscoa é coleção de Páscoa, tá? Coleção de Dia das Mães é coleção. Pode colocar o nome coleção, que é interessante, sim. Coleção de Páscoa, coleção do Dia das Mães, ou coleção ou edição especial, tá? Pode pôr edição especial também, se quiser. É que tem umas que preferem coleção, e isso aí não muda nada. O que muda é você ter algo exclusivo para essa época, tá? E vocês têm muita coisa, tá? Que vocês podem usar. Tem kit que vocês podem fazer, né? Sacolas criativas, que dá para fazer muita sacola criativa bacana, né? Com Páscoa, com custo baixinho, é só usar a criatividade. Tem muitas coisas aí que dá para fazer. E já começar, tá? A mostrar para os seus clientes, já começar a mostrar para o seu cliente que você tem kit de Páscoa, mostrar para ele que você tem embalagem com 2, com 3, com 4 geleias, colocar alguma coisa junto no seu kit, que seja um coelhinho da Páscoa, que seja alguma coisa que dê valor para o kit, tá? Quando a gente coloca alguma coisa junto com a nossa geleia, tem que ser alguma coisa de valor e principalmente alguma coisa que interesse para o seu cliente, né? Você não vai colocar uma coisa que você gosta, você tem que colocar uma coisa que você sabe que a maioria das pessoas gostam. Por exemplo, na Páscoa não, no Dia das Mães, nós vamos fazer um kit e nós vamos colocar uma xícara térmica. Eu vou mostrar ela para vocês, vou dar um exemplo para vocês, porque eu sei que uma xícara, e essa principalmente, que ela é diferenciada, ela é uma coisa que muitas pessoas vão querer. Eu tenho certeza que muita gente vai comprar o kit muito pela xícara, porque a gente já fez essa promoção, acho que foi ano passado, a gente fez essa promoção com a xícara e vendeu muito. A gente tinha azul e vermelha, só que agora a gente só conseguiu azul. Espera que eu vou mostrar para você uma xícara chiquérrima. Vou pegar aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa xícara, ela é de vidro. Ela tem uma parede de vidro por dentro. Tá vendo? E ela é térmica. Ela deixa o café quente. Você pode deixar, colocar o café lá, o que for, um chocolate. E ele fica quente por um tempo. Ele não esfria. E ela vai no nosso kit do Dia das Mães, tá?
vai 3 geleias e mais essa xícara no kit do Dia das Mães. Isso eu tô mostrando para vocês que aqui a gente não para um minuto. E vocês têm que ser assim, a cabeça tem que ser a milhão por hora, né? A Páscoa já fica pensando o que você vai pôr no seu kit de Páscoa. O nosso kit de Páscoa tá quase pronto. Não tá pronto ainda, depois eu vou mostrar para vocês, mas a gente já tá com tudo para o kit do Dia das Mães, porque o Dia das Mães, gente, ele vende muito mais que a Páscoa, certo? Então você precisa o quê? Você precisa focar nas datas que tem maior atração de vendas. A Páscoa vende, mas não tem tanta atração. Já falei isso para vocês em outras lives, né? Agora, o Dia das Mães tem muita atração, vende muito, batendo quase o Natal, tá? Que o Natal é uma época que a gente vende muito e o Dia das Mães quase bate. Então, vocês têm que estar muito bem preparadas para a chegada do Dia das Mães. Comprar as coisas antecipadamente, né? Comprar, se você for colocar uma xícara, uma tábua, sei lá, qualquer coisa que seja, você tem que comprar antes. Tem essa tábua aqui também, ó. Tá vendo? Essa de coração. A gente já fez uma promoção com 3 geleias e ganhava uma tábua dessa. Tinha até o nome gravado aqui, ó, tá vendo? A gente mandou gravar o nome, Casamor. E a pessoa ganhava, comprava as 3 geleias e ganhava essa tábua. E essa tábua aqui, toda vez que ela olha para a tábua, ela lembra de você. É super bacana. Isso aqui foi um valor bem acessível, tá? E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ser criativo, tá? Pensar coisas que vão agregar no nosso produto, tá? E depois, questão de precificação, quem é aluna, se precisar de alguma ajuda em relação à precificação, pode chamar lá no grupo ou falar comigo que eu ajudo vocês e a gente faz uma precificação bem bacana para o kit do Dia das Mães. Certo? Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Se quiserem, podem fazer. Deixa eu tomar uma água. Gente, hoje a minha live não vai ser muito extensa. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque logo depois dessa live, eu tenho um compromisso. E eu quero falar uma coisa para vocês. A gente vai ter a semana que vem, amanhã a gente não vai ter, tá? Live nem sábado nem domingo, porque a gente está preparando aqui para a semana da independência financeira. Então, a gente vai trabalhar esses dias da preparação da semana. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai ter live todos os dias, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nessa semana e na outra semana, ok? Nós vamos ter 15 dias de live, certo? Sem parar, ininterruptamente. Eu não consigo falar palavra muito complicada assim. A gente vai ter live todos os dias, sem parar, tá? 2 semanas, contando sábado e domingo. Vocês estejam aqui todos os dias, tá? Às 8 horas da noite. Vão ser lives com assuntos bem interessantes. Vai ter live com convidado e vai ter presente também, tá? Nas lives. Vão ter umas 2 lives que eu vou dar presente para quem estiver aqui. A gente vai fazer um sorteio no final da live e vai dar presente. Coisas que vocês vão usar aí para geleia, que vai ser super bacana. Então, vocês não faltem, tá? Porque às vezes aquela live que você não veio, você pode perder de ganhar o presente. Tem muita gente que ganha presente aqui nas lives, viu? E é muito bom o presente, não é presente ruim, não, é coisa boa. Então, vou dar um beijo para vocês. E na segunda-feira eu tô aqui de volta, tá? Às 8 horas da noite, aí vocês vão me ver demais, vocês vão até cansar de me ver, que vocês vão me ver 15 dias sem parar, nem um dia. Beijo, gente, boa noite, fiquem com Deus, obrigado, viu? Por vocês estarem aqui mais uma vez. E fiquem sempre aqui, hein? Porque aqui vocês aprendem coisas que vocês não aprendem em lugar nenhum. E se vocês tiverem alguma dúvida aí que entrou no final a respeito de poliós e a respeito de açúcares adicionados, vocês vão lá no comecinho da live que vocês vão entender, tá? Qual é o sentido disso e por que a legislação mudou. Beijo para vocês. Beijo.